8, versículo 28. Romanos 8, 28. As crianças podem se dirigir lá para o fundo, as crianças até 10 anos. Amém? As crianças até 10 anos podem ir lá para o fundo. Cadê o povo de Deus barulhento que vai morar no céu? Aleluia. Romanos 8, 28. Diz assim a palavra do Senhor: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vamos ler de novo? Sabemos que Deus age em todas as coisas. Deus ele não age apenas em algumas coisas. Deus ele age em todas as coisas, em todos os detalhes. É o que diz o texto aí. Para o bem daqueles que o amam. Tem alguém que ama a Deus aqui? Dos que foram chamados. Quem foi chamado aí da glória a Deus? Aleluia. De acordo com o seu propósito. Amém? Fecha a tua Bíblia um pouquinho e oremos ao Senhor. Eterno Deus e Pai, gratidão mais uma vez a Ti pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor tem ministrado em nossos corações, a oportunidade e o privilégio de Te adorar, de engrandecer o Teu nome, de adorar ao Senhor na beleza da Tua santidade e de poder declarar em alto e bom som o quanto nós dependemos do Senhor. Fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo. Este é o povo que se reúne nesta noite para Te adorar. Então fala com a Tua igreja, pois eles vieram aqui para ouvir a voz do Senhor. Ministra ao coração deles, trazendo cura, libertação, trazendo vida, trazendo salvação à vida deles. Pai, no nome de Jesus, usa a minha vida como um canal de bênção para ministrar a Tua palavra. Cresça em mim, ó Deus, e que eu diminua ao ponto de não mais existir, e o Teu nome ser glorificado hoje e para todos sempre. Amém e amém, Senhor. Amém, amados? Toma o teu assento, por favor. Olha só, eu ainda sou impactado. A minha oração é que eu possa ser impactado por Deus todas as vezes que Ele me permitir pregar a Sua palavra. Deus é tão bom, é tão maravilhoso, que Ele capricha nos detalhes para nos abençoar. Amém? E o tema da nossa mensagem hoje é: alguém passa por alguma adversidade aí? Adversidade, alguma luta? Está enfrentando alguma batalha no dia a dia aí? Está passando pela crise aí? Mas deixou que está dando glória a Deus ou não? Aleluia. Então o tema da mensagem é: as adversidades nos ajudam a crescer. Amém? Quem quer crescer em Deus aí? Então pede para Deus mandar uma prova para você lá. Pastor, já está bom as provas aqui. O apóstolo Paulo, ele disse em Romanos 5, do versículos 3 e 4, sabemos que essas tribulações produzem paciência, e a paciência produz caráter. Em algumas versões fala de perseverança, as tribulações produzem perseverança, e a perseverança é o caráter. Quando eu olho para o texto da palavra de Deus, eu vejo o apóstolo Paulo declarando isso. Eu percebo que sim, nós iremos crescer com a ajuda de Deus através das tribulações. O escritor Rick Raven, ele faz algumas citações muito importantes que eu quero compartilhar com vocês. Ele disse assim: cada problema que
enfrentamos na vida é uma oportunidade para a construção do nosso caráter. Aleluia. E ele diz mais: todo problema, quando está sendo dirigido pelas mãos de Deus, tem a resposta de melhorar a nossa vida. Preste bem atenção nisso. Todo problema, quando está sendo dirigido pelas mãos de Deus, tem a resposta de melhorar a nossa vida. E ele disse mais ainda, para mim terminar essa parte aqui: as circunstâncias da vida são temporais, mas o caráter é eterno. É eterno, não vai passar. Por isso que na nossa aula do discipulado sobre caráter, nós falamos tanto da importância do caráter cristão, que o caráter de Cristo precisa estar impresso na nossa vida. Amém? Mas aí também nós vemos o apóstolo Pedro na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 7, ele diz assim: essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Então, meu irmão, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que as adversidades podem nos ajudar a crescer. Eu preciso glorificar a Deus. E ainda mais, a Bíblia normalmente, frequentemente, compara as provações ao fogo que refina o metal, queimando as impurezas. É assim que Deus age nas nossas vidas, para que nós possamos chegar ou procurarmos alcançar a estatura de varões perfeitos diante da presença do Senhor. Posso ouvir um amém aí? Amém. Ainda em Romanos 8,17: se somos filhos, então somos herdeiros. Quem é filho aí? Amém. Opa! Todo mundo é filho, levanta a mão de novo. Quem é filho, levanta a mão, glória a Deus. Olha só o que diz o texto: se somos filhos, também então somos herdeiros, e herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, se de fato, preste atenção, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Sabe qual é o maior problema do crente? Ele só quer participar da glória. Muitas vezes é assim. Ah, mas por que eu tenho que sofrer? Porque Jesus, ele disse: neste mundo tereis aflições. Ele não escondeu nada do crente. Ele não escondeu nada daquele que serve a Ele. E aí eu vejo o apóstolo Paulo com tanta sabedoria, Paulo mesmo, com tanta sabedoria, dizendo para a gente que nós iremos passar pelo que Cristo passou. Nós iremos passar pelo que Ele passou. E se enfrentamos momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele nós passaremos momentos inesquecíveis. Então dá glória a Deus quando tiver a prova, dá glória a Deus quando tiver a adversidade, porque é na luta, é na adversidade que você está sendo tratado, que você está sendo moldado, é na adversidade que você está sendo realmente provado, como se prova o ouro no fogo. Acredite, não é problema nenhum a gente passar por algumas provações de vez em quando. E quando termina uma, começa a outra, melhor ainda. As adversidades nos ajudam a crescer. As adversidades nos ajudam a nos tornarmos cada vez mais fortes. Se nós enfrentamos momentos difíceis com Cristo, com Ele nós vamos provar das melhores coisas desta terra, aqui ainda. Então não reclame, não murmure quando vier a luta, quando tiver adversidade, quando estiver passando pela prova. Faça como um cristão verdadeiro, dê glória a Deus pelo fato de Deus te provar. As adversidades, elas não produzem automaticamente o que é pretendido por Deus, porque a palavra de Deus diz que Ele tem planos bons. Então, uma adversidade que nós enfrentamos, mas que não temos que reclamar quando ela vem, mas quando ela vem, a gente precisa entender que não é
aquilo que Deus pretende. Deus pretende nos aperfeiçoar com a adversidade. Deus pretende nos aperfeiçoar com a luta. Deus quer que nós alcancemos a estatura de varões perfeitos. Mas muitas pessoas, ao passarem por momentos difíceis, dificuldades na vida, elas se tornam elas se tornam cada vez mais amargas do que as vezes já são, por não entenderem que precisam enfrentar tudo isso. Elas precisam melhorar e não melhoram, se tornam mais amargas ao invés de melhorarem, e nunca crescem. Você pode observar as pessoas que enfrentam algumas lutas, mas que simplesmente abandonam a Deus, que simplesmente fogem da casa do Senhor. Elas vivem em lutas. É verdade, irmãos. Ô queridos, olha para mim. Eu tenho luta na minha vida. Amanhã, que pertence ao Senhor, se eu ficar pensando agora, amanhã eu tenho um monte de problema para resolver, questões pessoais minhas. Mas se eu ficar priorizando, olhar para essas coisas e perder o foco do meu Deus, eu não serei abençoado. Se eu ficar murmurando, eu vou ficar em casa porque Deus me abandonou por causa da luta, por causa do problema, fica em casa. E a gente percebe que as pessoas que ficam em casa, elas ficam atoladas cada vez mais em lutas e adversidades. Você nunca vê a pessoa dando um sorriso ou contando um milagre. Só conta dor, só conta luta, só conta adversidade. Eu quero dizer para você, você que está aqui nesta noite, você veio porque você sabe que você vai contar vitória em nome de Jesus. Seu Deus é maior do que todas as coisas e Ele te conhece, sabe? Um dia eu ouvi uma mensagem, alguém disse assim, pregando lá e falando que Deus ouvia o clamor, e esse pregador lhe disse assim: eu sou fulano de tal, e diante das minhas lutas, diante das minhas adversidades, Senhor, eu estou aqui. E aí ele pediu para que nós repetíssemos isso. Eu sou Érica, eu tenho lutas, mas eu estou aqui. Eu sou Juarez, eu estou com a perna desse jeito, está marcada a cirurgia, mas eu estou aqui, Deus. Eu sou Adel, eu tenho os meus problemas, mas eu estou aqui, Deus. Nós temos que mostrar a nossa face, a face do nosso Deus. Nós não podemos simplesmente abandonar porque a dificuldade vem. É verdade isso que eu estou falando. Toda vez que eu vejo um crente que abandona Deus, ou que sai da casa dele, ou que demora para voltar por causa de uma luta, de adversidade, ela vive em luta, ela vive em adversidade, em batalhas. Ela nunca tem bênção para contar, e nós não podemos viver dessa forma. É claro que passamos, como eu disse aqui, não é o propósito de Deus, não é o que Deus pretende, sabe, produzir em nós essas adversidades, mas nós não podemos nos tornar amargos quando isso acontecer. Nós temos que abrir o nosso coração, porque nós crescemos quando vem a luta, quando vem a adversidade, e nós entendemos isso. O segredo para alcançar o ideal pretendido por Deus em dias de adversidades é reagir de maneira positiva aos problemas que a vida nos dá. Pense assim: o bolo queimou, mas poderia eu ter me queimado. Nossa, gosto de comida, né? Crente é um negócio para você. Poderia ter sido eu. Sabe, irmãos, olhar para aquilo que Deus permite que aconteça em nossas vidas é para o nosso crescimento, é para nós crescermos espiritualmente. Amém? A pergunta é: então, como posso crescer em meio às adversidades que eu estou enfrentando? Faça essa pergunta para você: como eu posso crescer em meio às adversidades que eu estou enfrentando?
Você já parou para pensar? Porque tem crente que não pensa, ele pensa que a adversidade veio para destruir ele, que Deus não ama mais ele. Mas ele está dizendo aqui no texto que nós acabamos de ler, sim, que ele nos ama. Que ele nos ama sim. E essa leve e momentânea tribulação produzirá em nós um eterno peso da glória do Senhor. É Ele que vai nos ajudar. Então pergunte-se, eu quero compartilhar com você hoje. Para crescer em meio à adversidade, acredite que o plano de Deus é bom. Diga, o plano de Deus para a minha vida é bom. E aí, eu sei que eu já li Jeremias 29, 11 dias atrás, mas é bem sugestivo para este momento, porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém? Então acredite que o plano de Deus, ele é bom. Deus sabe realmente o que é melhor para cada um de nós e visa apenas o nosso bem. Deus não quer destruir a tua vida quando você entra numa batalha, não. Ele quer te preparar para coisas ainda maiores que vai vir na sua vida, sejam de bênçãos ou sejam de lutas. Ele está nos preparando, trabalhando a cada um de nós. Amém? Gênesis 5:20 diz assim: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ei, escuta isso. José, ele compreendeu essa verdade quando, falando aos irmãos que haviam vendido ele como escravo, ele acreditou que aquilo que eles fizeram com ele lá no passado produziu bênçãos para a vida daquelas pessoas. José ele poderia ter se virado contra Deus, mas não. Lá no Egito ele foi testemunho, na casa de Potifar ele foi testemunho, como governador do Egito ele foi testemunho quando ele teve a oportunidade de estar diante dos seus familiares. Eles os trouxe para perto dele, dizendo: olha, se você não tivesse me vendido naquele tempo, eu não sei o que seria de nós hoje. Sabe, irmãos, tem coisas que Deus vai fazer na tua vida que você precisa olhar, sabe, e dar glória a Deus, porque Ele está dando um livramento para você. Ele está livrando você de algo muito pior do que você poderia imaginar. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Tem muitas coisas que Deus vai fazer na sua vida para preservar você, para cuidar de você. E o que você precisa apenas é entender, é compreender estas coisas. Acredite, se Deus não entregou ainda para você o seu milagre, Ele está cuidando de cada detalhe na sua vida. Pare de reclamar: mas Deus não me deu, Deus não fez, Deus isso, Deus aquilo. Para de chorar, para de reclamar. Dobra o teu joelho, põe a cara no pó, vai orar, vai agradecer a Deus, gratidão pela luta, pela adversidade, porque amanhã você vai estar dando glória a Deus pelas vitórias que Ele vai te proporcionar, pelas ricas bênçãos que Ele vai trazer na sua vida. O profeta Isaías disse ainda no 38:17: foi para o meu benefício. Olha isso, queridos. O rei Ezequias falando: foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardaste da cova da destruição, lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Lembra da história? Isaías vai lá e diga ao rei Ezequias para ele arrumar a casa, colocar a casa em ordem, que ele vai morrer. Era a sentença de Deus. Deus não volta atrás de sentença. Ele vira para a parede depois que o profeta Isaías estava indo embora. A Bíblia diz que ele vira para a parede. O texto diz assim: ele virou o rosto para a parede. Eu presumo que ele já estava doente, ele iria morrer mesmo. Ele estava deitado. Ele começou a dizer para Deus: Senhor, lembra-te de mim.
olha o que eu realizei, eu mudei a história, eu trouxe de volta a adoração para dentro da tua casa. Ei, irmãos, Deus, Ele cuida da gente, e Ele sabe o que nós estamos fazendo por Ele, pelo seu reino, para o seu reino. Ele sabe que nós precisamos da presença dEle, e quando nós declaramos que nós precisamos, e que nós estamos fazendo, e que nós queremos mais da parte dEle, e que nós estamos dispostos, mesmo na adversidade, passar pela adversidade e glorificar o nome dEle, sabe o que Ele faz? Ele muda a história. Antes que Isaías chegasse no centro da cidade, no meio da cidade, Ele disse para o profeta: volta lá, e disse para ele que eu estou dando a ele mais 15 anos de vida. Oh Deus maravilhoso! Os planos de Deus, acredite, os planos de Deus são os melhores. Não tem como a gente fugir desse contexto. O rei Ezequias, ele expressou o mesmo sentimento em relação à doença que ameaçava tirar a vida dele. Ele expressou isso. Sabe, irmãos, nós precisamos reconhecer que os planos de Deus são os melhores para nós. E não importa se está bom ou se está ruim. Lembra que eu disse aqui, Eclesiastes 7,14? Foi Deus quem fez, tanto o bem quanto o mal. É Ele quem tem o domínio de todas as coisas. Se você estiver vivendo coisas boas, glorifique, adore. Mas se você estiver passando por momentos difíceis, por coisas ruins, considere, diz o Cristo. Considere. Amém? Para crescer em meio às adversidades, mantenha o foco no resultado final. Sabe qual é o nosso problema? Nós vemos a luta e nós queremos nos esquivar dela. Nós não analisamos o propósito daquela adversidade, o propósito daquela luta. Mas a gente não quer, porque a gente é humano. A gente quer fugir da batalha, a gente quer fugir da luta. Ah, meu irmão, tem alguém que acorda cedo aqui e dobra o joelho, levanta a mãozinha, mas aí você fala assim: Deus, manda uma luta hoje para mim. Nem eu faço isso. Ninguém vai levantar esse ânimo. Manda uma luta aí, Jesus, hoje. Se vier, irmão, beleza, mas não vou ficar pedindo, não. Pede que esse negócio não. Mas quando ela vem, quando a luta vem, quando a adversidade vem, nós temos que analisar: ei, eu posso crescer com isso. Eu posso crescer com isso. Deus pode me ensinar algumas coisas nisso. Então eu mantenho o foco no resultado. Olha o que diz no resultado final. Olha o que diz Hebreus 12, versículo 2, a parte A: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Manter o foco e manter os olhos em Jesus. Manter o foco é entender que a adversidade que você está passando hoje pode ser plano de Deus para o seu crescimento espiritual. Mas aí eu tenho que entender isso, e aí ir para o joelho no chão, com a cara no pó, com o rosto no pó. Amém? Manter o foco no resultado final é mirar em quem vamos nos tornar após o processo de Deus nas nossas vidas. Quem que você vai se tornar depois de você passar pelo processo que Deus está fazendo? Você vai ser muito melhor. Você vai ser um crente muito mais forte. Você vai estar revestido, vestido e revestido com a armadura de Deus na sua vida. Oh, coisa linda, coisa maravilhosa. Jesus, ele suportou a dor da cruz, e somos exortados a seguir o seu exemplo. Jesus, ele suportou tudo por nós. O que nós passamos hoje não é nada. O
que nós enfrentamos hoje, a dorzinha que nós sentimos hoje, não é absolutamente nada comparado àquilo que Ele sofreu por nós na cruz do Calvário. Mantenha o foco em Jesus, mantenha o foco no Senhor, mantenha o foco no resultado final, mesmo que a adversidade seja assim, muito longa, porque às vezes demora, né? Às vezes demora, mas a gente precisa continuar. Eu leio muito sobre oração, e por isso que eu gosto tanto, eu aprendo cada dia mais sobre oração. E um dos autores, eu gosto de ler muito, o Eduardo M. Bons, ele diz que quando nós pedimos algo para Deus e Ele não nos responde, é o fato de que muitos crentes não recebem, porque desistem de orar, param de orar por aquele propósito. E Deus, Ele só quer ver a perseverança de cada um de nós. Então Ele diz que nós temos que fazer, como diz 1 Tessalonicenses 5:17, orem constantemente, orem incessantemente, orem sem cessar. Se não alcançou ainda, se Deus não entregou o seu milagre ainda, não pare de orar. Ele está a caminho, Deus está vendo a tua fé, Deus está provando a sua fé. Amém? Ele suportou a cruz e Ele deseja que nós sigamos o seu exemplo. Precisamos manter o nosso olhar firme em Jesus. Ele é o nosso líder, queridos. Ele é o nosso líder, Ele é o nosso orientador. Ele esteve pronto para padecer uma vergonha, uma morte vergonhosa. Ele estava pronto, e Ele ficou pronto, Ele estava ali, e Ele padeceu com essa morte vergonhosa na cruz, por causa da alegria que Ele sabia que viria depois. Sabe, às vezes a gente reclama muito, e nós nos esquecemos de que Deus pagou um alto preço por nós, entregando o seu único filho para morrer por mim e por você. Eu quero trazer uma história aqui para você. Certa vez, uma pessoa que sofreu num campo de concentração nazista, ele explica o poder do foco. Essa pessoa, ela disse assim: se você olhar para o mundo, você ficará aflito. Não é verdade? Quando nós olhamos para este mundo, pandemia, endemia, epidemia, peste, dor, maldade, a gente fala: meu Deus, está acabando o mundo. Vem a aflição aos nossos corações. Mas Ele disse também: se olhar para você mesmo, você ficará deprimido. Porque quantas vezes nós somos tão falhos, nós nos pegamos em tantas falhas, em tantos erros. Quando nós olhamos para dentro de nós, dá vergonha de quem somos. Pelo menos teria que dar vergonha, se somos cristãos, de quem somos, o que nós estamos fazendo para Deus, o que nós estamos realizando em Deus. Sabe, se nós poderíamos fazer muito mais, se nós poderíamos oferecer muito mais. E Ele diz também: mas se olhar para Cristo, nós descansaremos. Alguém que mantém o foco precisa descansar no Senhor, precisa descansar na presença dEle. Amém ou não amém? Em 2 Coríntios 4,17, Paulo declarou: nossas presentes aflições são muito pequenas e não durarão muito, e ainda produzem para nós glória imensurável, que durará para sempre. A sua leve e momentânea tribulação produzirá em você um eterno peso da glória do Senhor. Nós precisamos entender esses mistérios da parte de Deus. O apóstolo Paulo, ele suportou as adversidades da mesma forma, porque ele tinha certeza que ele seria recompensado. Amém? O que nós aprendemos aqui é que nós precisamos continuar firmes e constantes, pois nós seremos recompensados pelo Senhor em seu tempo.
Diz ainda em Romanos 8, 17 e 18: se participamos da sua glória, precisamos participar também do seu sofrimento. Aquilo que nós lemos no começo: o que sofremos agora não é nada comparado com a glória que Ele nos dará adiante. Quem quer participar do sofrimento aí? Quem quer participar do sofrimento? Verdade, levanta a mão. Quem quer participar? Eu quero, porque eu também quero participar da glória. E só vai participar da glória quem participar do sofrimento. Ô glória! Amém ou amém? Pastor, vamos deixar esse negócio de sofrimento quieto, vamos direto para a glória, né? Que bom que fosse assim. Mas Jesus, ele é muito enfático em dizer: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, venci o mundo. Queridos, para crescer em meio às adversidades, apesar das circunstâncias, alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. É o que diz Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Está difícil? A luta, a adversidade, da glória a Deus, vai passar. Tudo passa nessa vida. Amém? Até nós um dia vamos passar. A única coisa que não passa são as palavras poderosas do Senhor, que são ministradas hoje ao nosso coração. Entenda isso, compreenda esta verdade, queridos. As adversidades da vida têm a tendência de abater e desanimar o ser humano. É uma realidade. A gente pergunta para um crente que está passando por uma prova: eu não mereço esse negócio, não, eu não merecia o que Deus está fazendo comigo, ô coitadinho. Em vez de dizer: não, eu estou passando porque Deus está me provando, Deus está forjando a minha fé, está restaurando a minha vida, está me consertando diante da presença dEle, está me tornando mais forte. Temos que aprender a viver assim. Sabe, não dizer, sabe, que estamos com uma enfermidade. Não, eu mereço essa enfermidade, eu aceito essa enfermidade. Essa enfermidade é minha, é tua nada. Mas se você está passando por ela, glória a Deus. Deus vai te curar e você vai testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida. É para a glória dele, é para que o nome dele seja exaltado. Comece a orar a Deus, faça como rei. Se você tem crédito no céu, quando é assim tem que fazer que nem Ezequias. Ele tinha um créditozinho lá, ele usou, né, Molamar? Ele usou o créditozinho dele. Ó, Senhor, eu fiz uns negocinhos aí bom, né? Aí Deus Ezequias, vou lá dar uma oportunidade para ele viver mais um pouco. Quem sabe ele não faz mais algumas coisinhas boas para mim. Mas a gente precisa ver como que nós estamos vivendo hoje diante da presença de Deus. O que nós estamos fazendo hoje que vai nos levar a esse crédito com o Pai. Amém? Entenda isso, compreenda essa verdade e se alegre-se no Senhor, viu? É natural do ser humano se entristecer em momentos de luta, em momentos difíceis. É natural, quando a gente recebe uma notícia ruim, é natural ficar triste. Mas o bom é que a gente levanta a cabeça e vem glorificar e adorar a Deus. Isso é maravilhoso. Deus é bom. E é Deus que cuida de cada detalhe. Porém, se eu e você temos vivido os dias assim, dia de luta, dia de adversidade, nós precisamos seguir o conselho do apóstolo Paulo. Nós precisamos nos alegrar no Senhor e ouvir o que ele disse novamente: alegrai-vos no Senhor. Amém? Em Mateus 28, versículo 20, a parte A diz assim: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você percebe que tudo aqui
Bíblia Sagrada ela é muito enfática em dizer para nós que nós nunca estaremos sozinhos, mesmo nas lutas, mesmo no deserto, mesmo na adversidade, nós não estamos sozinhos. Deus jamais nos deixará sozinhos. Por isso, diante das adversidades, eu posso expressar a minha alegria no Senhor. Amém, amém? E saber, queridos, por saber que todas as lutas, ou que apesar das lutas que nós estamos enfrentando, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos distantes de Deus. Não, Ele está muito mais perto do que nós imaginamos. Então amanhã, quando você acordar, a primeira coisa que você faz: Deus, muito obrigado, ainda que exista a luta. Gratidão, Senhor. E diz para Deus: sim, Deus, mas não fale isso da boca para fora, não. Fale se você estiver sentindo. Se você, como um crente de verdade, você se deposita diante dele, você pode dizer: Senhor, eu me alegro com a tua presença, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? É a alegria do Senhor que nos mantém firmes e fortes. Jesus, ele confirmou essa promessa ao dizer essas palavras: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quem crê nisso, dá uma glória a Deus aí. Então escute, meu irmão, quando Deus está presente e assume o comando das nossas vidas, não há adversidade que possa te vencer. Não existe luta que possa te parar, porque você está firmado e confiando naquele que está cuidando de você, nos mínimos detalhes. Amém? E para a gente terminar, para crescer em meio às adversidades, recuse, escute isso, recuse qualquer oferta para desistir. Lembra que eu falei há pouco que o ser humano, diante das lutas, diante da crise, diante da adversidade, ele fica louquinho para desistir. Recuse qualquer oferta que possa te fazer desistir de lutar e de vencer. Tiago 1,3, ele vai dizer assim, Tiago 3,4: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. É Bíblia. Alegre-se no Senhor, sabe? E recuse qualquer tipo de oferta que possa lhe afastar, que possa lhe fazer desistir. Confie em Deus, não pense em desistir. Sabe por quê? Porque existe um processo, e com esse processo a gente precisa seguir adiante, fazendo aquilo que Ele nos orientar a fazer. Amém? Tem um processo na nossa vida, um processo que nos restaura, que nos cura, que nos abençoa, que nos transforma, que nos prepara para dias melhores ou não muito bons, né? Somos orientados pela palavra de Deus a perseverar, permanecer firmes na aliança. Quem já fez uma aliança com Deus aí? Quem está aliançado com Deus? Levanta a mão e dá glória a Deus. Não tem preguiça não, levanta a mão. Aliança é assim, mano. Nós não podemos quebrar esta aliança, viu? A aliança que nós temos com Deus para alcançar o aperfeiçoamento que Ele tem prometido para cada um de nós. Então, recuse, queridos, recuse da sua mente, recuse do seu coração, tudo aquilo que possa te fazer desistir de andar nos caminhos do Senhor. E permaneça firme, permaneça constante para adorar a Deus. Fica de pé, Senhor.
estivermos aqui, neste mundo, nunca deixaremos de ter problemas. Existirão tempos de bonança, tempos de fartura, tempos de paz, mas também existirão tempos de guerra, tempos de luta, tempos de adversidade, tempos em que ficaremos enfermos. Nunca deixará de ter problemas e nunca deixaremos de passar por tantas adversidades, porque nós vivemos aqui neste mundo e tudo que foi feito para este mundo vem para o bom e para o mal. O sol nasce para todos, a chuva cai para todos. Tem uns que gostam mais da chuva, né? Porque ganham mais dinheiro. Os produtores, né? Ficam felizes. E nós também, porque daí a economia alavanca. Né, Marcelo? Para não ficar alegre quando chove. Né, Fran? Opa, glória a Deus. Chove aí. Mas nós teremos dias difíceis também. Dias que precisam fazer com que cada um de nós reflitamos, desçamos até a presença de Deus, com os nossos joelhos no chão, com o nosso rosto no pó, porque são nesses dias difíceis que nós devemos nos aproximar mais de Deus. Porém, diante desta verdade, você precisa escolher algo na sua vida: parar ou avançar. É o poder da escolha. Eu vou parar, eu vou desistir, beleza, vai ficar pelo caminho. Não, eu vou avançar, eu vou adiante, eu vou mais longe. E os anjos dizem amém, porque você teve coragem de avançar. Crescer ou não é uma decisão sua. Avançar ou parar é uma decisão sua. Não sou eu que posso fazer. Não está no domínio de Deus, porque nos deu livre-arbítrio para escolher. Isso Ele não vai fazer por nós. A Rosângela recebeu uma notícia trágica agora há pouco. Ela poderia ter ficado em casa, né, Rosângela? Eu disse para ela: vai lá, se você se sentir bem, volte. Ela voltou, assim, o coração dela está partido. Eu conheço um pouco. Tem umas ovelhas que a gente conhece mais de perto, mas ela está aqui. Sabe aquele negócio que eu falei agora há pouco? Eu sou o tio Barbosa, estou passando por uma luta, Deus, mas eu estou aqui. Eu sou Marcelo, tenho minhas lutas, mas eu estou aqui. Eu sou o Gabriel, tenho minhas lutas também, mas eu estou aqui. Tem que lavar louça, tem que estudar, eu estou aqui. Eu sou o Tiago, mas eu estou aqui. Tem luta, eu estou aqui. Cada um de nós, cada detalhe, poder da escolha. O que você quer para a sua vida? As adversidades, como é o tema da nossa mensagem, as adversidades nos ajudam a crescer. Por que você vai recusar a adversidade? Por que você vai parar diante da adversidade? Se ela vai te ajudar a crescer, siga adiante, siga em frente, vá mais longe. Independente das circunstâncias. Não pare, você não pode parar. Eu não posso parar, nós não podemos parar. Hoje pode não estar bom, mas amanhã é outro dia. E a Bíblia fala sobre isso, um dia após o outro, um passinho de cada vez.
seus sonhos. Não desista dos seus projetos. Não desista de Jesus. Não desista de Jesus por nada. Se tem um cara que a gente não pode deixar, é de Jesus. Olha para mim. Quando eu falo que eu me sinto abraçado por Ele, é verdade. Eu consigo sentir o calor dele abraçando a minha vida aqui. Porque Ele me ama. E a Bíblia diz que Ele nos ama. E que Ele vai fazer por aqueles que não o amam. Você tem tudo para vencer, mesmo na adversidade. Você tem tudo para vencer, mesmo na luta. E mesmo que todo o processo pareça ser tão difícil, você não pode parar. Avance, vá mais longe. E talvez muitos aqui pararam por algum motivo, mas Deus, Ele está nos dando uma oportunidade de nós voltarmos. Deus está nos dando a oportunidade de nós nos revermos como cristãos, de ouvirmos a voz dEle, para Ele falar conosco, para Ele ministrar as nossas vidas, e nós dizemos: Deus, estamos abertos e prontos para não desistir jamais. Levante suas mãos. No ambiente da tua glória, Jesus, eu quero estar, verdade, Deus, com vestimentas de glória.